Bart tem o pior dia da sua vida, mas depois tudo muda. No episódio Bart, o assassino, que é o quarto da terceira temporada. Bart já acorda com o pé esquerdo, acaba machucando o pé ali, num brinquedo que estava no chão, mas tudo bem. Ele ainda estava feliz. Ele ia comer o seu cereal matinal e ia pegar o brinde, que era um distintivo ali, policial. Só que quando ele foi meter a mão ali, cadê o brinde? Não tinha, ele até achou que foi a Lisa que tinha pego, mas na realidade foi seu pai. Isso deixou muito irritado. Saio com as mãos para cima. Ei, é uma insígnia, Homer! É policial Homer. Enfim, antes de ir para a escola, foi pegar o seu dever de casa que tinha sido mordido, comido pelo cachorro. E ficou no desespero. E depois ele escutou um barulho de buzina e foi correr para pegar o ônibus, mas não deu tempo. A porta do ônibus fechou e ainda a Lisa ficou olhando pra cara dele dando um tchauzinho com ar de deboche. Como nada nunca tá tão ruim que possa piorar, infelizmente o tempo fechou e ele teve que ir andando a pé na chuva até a escola. Galera, se vocês gostam de conteúdos como esse, inscreva-se no canal, deixa o like que a gente sempre faz conteúdos assim e também está ajudando muita gente fazendo isso, show? Continuando, como o filho da família Simpson foi andando a pé até o colégio, ele chegou atrasado na escola e a professora não deixou ele entrar dentro da sala de aula por causa disso. Quando chegou a hora do intervalo, tinha umas garotas ali em volta dele e ele foi se aparecer para elas, mas infelizmente novamente deu ruim pro Bart, já que a calça dele rasgou e ainda por cima ele tomou uma bolada no meio da fuça e caiu no chão. Todo mundo ficou rindo dele, coitado. Mas tudo ia mudar, tudo ia ficar bem, já que naquele dia a classe iria para um passeio, né? Iria passear por uma fábrica de chocolates. Só que, caramba, e a permissão, Bart? Ele esqueceu a permissão em casa e não pôde ir. Tava lá na caminha dele. Aí ele ficou chateado, frustrado, mas enfim, acontece. E enquanto tava todo mundo se divertindo, ele teve que ficar trabalhando com o Skinner lá, passando saliva lá nos papéis. E finalmente, quando ele se livrar daquele trabalho chato pra caramba, ele foi embora. Só que o skate dele deu ruim, a rodinha arrebentou, saiu do lugar e ele caiu numa escadaria, caiu feio. E esse local onde ele caiu é exatamente onde o Tony Gordo e seus capangas ficam lá, se juntam e tudo mais. Só que aquilo que parecia ser ruim, péssimo, não foi assim. Pelo menos no começo deu um susto, mas depois pareceu que na realidade a sorte do Bart mudou, né? Mas ele não sabia o que aguardava. Tony Gordo e seus capangas gostaram do Bart pela atitude do garoto, já que ele estava irritado com aquele pessoal em cima dele. Ele falou, tira a mão de cima de mim. Depois a galera queria saber se o garoto tinha sorte. E Tony Gordo pediu para ele escolher um cavalo da terceira corrida. Mas aí ele fala, vai te catar. E Tony não gosta. Não porque mandou ele plantar coquinho não, mas porque existe um cavalo com esse nome, vai te catar, só que ele tá participando da quinta corrida e não da terceira. E Bart diz que tá se lixando. Só que aí agora o Tony gosta, porque existe um cavalo chamado Tô Me Lixando que vai participar da terceira corrida e ele ganha. Aí com isso os caras acharam que Bart tinha sorte e depois pediram pra ele fazer um drink. Pediram não, né? Forçaram ele pra fazer um. E gostaram muito do sabor. Por isso Bart conseguiu sair tranquilamente daquele local e além disso conseguiu um emprego. E quando falou pros pais dele, nossa, eles ficaram nervosos, né? Principalmente a Marge. Mas mesmo assim o jovenzinho continuou lá com o seu trabalho. A mãe dele começa a achar estranho de onde saía tanto dinheiro assim, né? Ia lá lavar a roupa dele, aí passar e tal, tinha lá um dinheiro no bolso. Homer reclama que entra no seu quarto e tá lá cheio de pacote de cigarro. Ele fala, meu filho, você tá fumando e tal. Mas na realidade não. O Bart, aquilo ali não era do Bart, aquilo ali era do Tony Gordo, entendeu? Depois chegou um cara pra poder recolher tudo. Só que quando o filho da família Simpson tava assistindo TV, ele descobriu que na realidade, aqueles cigarros ali foram roubados de um caminhão. E aí depois quando ele vai trabalhar, ele fala com o Tony Gordo, ele pergunta se eles, assim, fazem coisas ruins e tal. Mas aí o Tony leva ele na lábia e depois dá até um presente, um terno pra ele fica tudo bobo. E a Marge começa a desconfiar que o Bart tá trabalhando com criminosos, pede até pro
Homer investigar. O Homer vai até o local, mas na realidade ele fala que não vê nada demais, são só homens lá confraternizando e tal. Um certo dia, Bart manda pichar lá o colégio, o diretor Skinner vê e ele acaba ficando de castigo. Posso saber o que estão fazendo? Você não viu nada, agora some daqui, tá? Por isso ele não aparece no seu trabalho, ele demora muito pra aparecer, na verdade, chega atrasado. E justamente naquele dia o Tony Gordo tinha convidado outra gangue pra poder tomar um drink, né, o Manhattan. Mas como o Bart não estava lá, outra pessoa fez o drink e o sabor ficou horrível. Aí o menino chega no local irritado, fala do Skinner, né, fala, pô, aquele diretor Skinner, por causa dele que eu cheguei atrasado e tudo mais. E os caras, né, o Tony Gordo e os capangas dele falam assim, então a gente tem um probleminha pra resolver com ele e tal, e foram lá. Acaba que o Skinner fica desaparecido, a polícia começa a procurar ele tudo quanto é local. Usaram até uma vidente pra poder ajudar nas buscas. Bart começa a ficar aflito, tem pesadelos que vai ser preso, né, porque ele fica pensando que na realidade acabaram com o Skinner. Ele pergunta ao Tony Gordo sobre o diretor, mas aí a polícia de Springfield acaba entrando lá naquele bar e prende todo mundo. Aí seus pais visitaram na cadeia junto com o advogado, mas no dia do tribunal o Tony Gordo e seus comparsas começaram a colocar a culpa toda em Bart, falando que ele era o líder de tudo. E o pior é que quando perguntam pro Homer, né, tipo assim, fala, você acha que seu filho seria capaz de fazer uma coisa dessa? E ele fica assim, tipo, caraca, faz sentido, né, meu filho é um danadinho, baixinho. E quando o Bart ia ser condenado, quando ia bater o martelo, o diretor Skinner aparece, né, parecendo um mendigo ali, e ele conta sobre o Tony Gordo, que foram lá conversar com ele, mas só conversaram, não fizeram nada com ele, e quando ele foi pra casa, acabou caindo uma pilha de jornal em cima dele, ele ficou ali embaixo daquela pilha, não conseguia sair, e o tempo foi passando, e como tinha um lixo ali perto dele, ele lembrou da época que ele era professor de ciências, e ele fez um foguete pequenininho, agarrado com um fio ali de aspirador de pó, e deu um jeito de sair daquela pilha de jornal. Depois de tudo que aconteceu, na maior cara de pau do mundo, o Tony Gordo pede pro Bart, né, pra poder, assim, continuar trabalhando pra ele e tal, mas o Bart fala que não, dispensa. E depois de toda essa história, fizeram até um filme sobre tudo que aconteceu, né, na vida do Bart. Mas quando o Homer fala, né, sobre a grana, se vão dar algum dinheiro pra eles a respeito do filme, mudaram bastante coisa no filme pra poder não precisar pagar a família. Galera, vocês já assistiram esse episódio? Deixa aí nos comentários se sim ou não. O que vocês acharam aí sobre essa história, mais uma história maluca aí dos Simpsons? Aproveitem e deixem outras sugestões de vídeos e sintonizem na frequência mais legal, inscrevendo-se no canal Sintonizados. Deixa o like pra gente saber que vocês gostaram, comenta e compartilha. Daqui a pouquinho vai aparecer 2 vídeos aí na telinha de vocês. Um que é sobre o dia que o Homer ficou musculoso e o outro é sobre o dia que o pai da família Simpson parou de beber junto com seus amigos. Podem assistir qualquer um dos dois porque os vídeos estão sensacionais. Sintonizados, sintonizadas, lembrem de sintonizar. Sintonizem, valeu, tchau, tchau.